Olá pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula então de instalações hidráulico-prediais, EHR 0031. Nessa aula nós vamos trabalhar os projetos hidráulicos de água quente. Na última aula nós vimos um pouco sobre os projetos de água fria. Vocês vão ver que hidraulicamente falando a diferença é muito pequena entre os projetos de água quente e água fria. O que muda são alguns elementos que nós vamos discutir e trabalhar aqui, tá bem? Primeira coisa que nós vamos ver é o que é, para que serve e quais são as normas que regem esse projeto. Bom, o que é? Mais uma vez, são os conjuntos de tubulações, equipamentos, reservatórios e dispositivos que servem para aquecer e distribuir água quente. Então, aqui nós temos uma componente nova que é o aquecimento da água, ok? Para que eles servem? Destinado para abastecer os aparelhos e pontos de utilização de água quente da edificação em quantidade e temperaturas de projeto e com segurança. Qual norma rege esse projeto? A norma NBR 7198 do ano de 93. A norma fala em preservar a potabilidade e temperatura da água, garantir o fornecimento de água de forma contínua, adequada, com pressões e velocidades compatíveis e temperatura controlável. Então, aqui é um ponto muito importante, porque quando a gente fala em temperatura controlável, nós estamos falando na necessidade de ter misturadores, ok? O que isso significa? Significa que vai vir a água aquecida numa temperatura e o usuário deve ter controle para modificar essa temperatura, ok? Então a gente vai ter um mix aí de água. Ele deve promover economia de água e energia e possibilitar a manutenção fácil e econômica, ok? São três tipos esses sistemas, a gente pode classificar: o individual, o privado e o coletivo. O individual, ele aquece a água no ponto de consumo. Então, chuveiro elétrico, torneiras elétricas, basicamente são esses dois que nós temos aqui no Brasil de grande uso. O central privado, você tem uma central de aquecimento dentro da sua unidade da edificação. Então, por exemplo, num prédio residencial com 30 apartamentos, cada apartamento pode ter o seu sistema de aquecimento. Esse é o privado. O central coletivo, para esse mesmo prédio, você teria um único sistema de aquecimento para todos os prédios, para todos os apartamentos, ok? Então, no sistema individual, nós podemos ter esse aquecimento elétrico ou a gás, tá? O elétrico é muito conhecido, chuveiro elétrico, torneira elétrica. A gás, até não muito tempo atrás, em algumas regiões ainda se utiliza o aquecimento, a gás de chuveiros. E aí é preciso ter muito cuidado na instalação para garantir a circulação do ar, porque muitas vezes o aquecimento individual a gás consome o oxigênio de dentro do cômodo em que se está sendo utilizado e lança os gases residuais também dentro desse mesmo ambiente. Isso é um perigo por questões de segurança. As pessoas podem morrer de asfixia. Há um tempo atrás, se não me engano, teve uma família no Chile, vocês vão se lembrar, brasileira que estava passando férias e acabou falecendo dessa forma. Né? Então, a instalação a gás é muito importante ter esses cuidados, ok? A instalação elétrica é um pouco mais tranquila. O aquecimento central privado é aquele aquecimento que vai gerar água quente para todos os pontos de consumo que eu tiver na edificação e tiver interesse de ter água quente, mas vai ser aquecido num único lugar. Então, como é que funciona? A água fria entra no aquecedor, aquece essa água, pode ser elétrico, pode ser a gás, pode ser solar, tá? Sai a água quente e essa água quente vai direto para os pontos de consumo, tá? Então vejam, quando a gente fala no sistema privado, essa água vai para o ponto de consumo. Ele pode ser direto, né? Então, de passagem, que a gente chama, a água passa pelo aquecimento e é distribuída, ou de armazenamento, em que a água é aquecida, armazenada e depois distribuída, ok? Nesse sistema de armazenamento, eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o aquecimento solar. Como é que funciona o aquecimento solar? Então, nós temos o reservatório, tá? O reservatório abastece o reservatório de água quente por cima. Aqui por baixo, ele vai abastecer as placas solares. Aqui tem um monte de canaletinha por onde a água vai passar se aquecendo. Por conta da diferença de densidade e da pequena diferença de cota aqui, nós conseguimos fazer com que essa água passe por aqui e abasteça o reservatório aqui por cima.
Então começa a ter uma certa mistura de água quente com água fria até o ponto que isso se estabiliza. Quando a água está completamente quente, esse sistema para de funcionar automaticamente, tá? E o sistema coletivo? Gente, isso aqui é uma visão muito geral, tá? Do sistema solar. Nós não vamos trabalhar isso com profundidade, mas dá para vocês terem uma ideia. E o sistema coletivo, você tem a caixa d'água alimentando um sistema de aquecimento global aqui, e esse sistema vai abastecer os pontos, a cada apartamento, a cada local da nossa edificação. Às vezes, o sistema coletivo conta com reforço de aquecimento na entrada dos apartamentos ou escritórios, enfim, dependendo do que for a sua edificação, tá? Mas o importante é que o sistema coletivo abastece todo o prédio num único aquecedor, tá? Quando a gente fala em aquecimento, aqui tem uma questão que é muito importante, que é a recirculação de água. Imagina o seguinte, olha, eu tenho água aquecida, essa água aquecida abastece o chuveiro, e esse chuveiro está funcionando com a minha água aquecida. Aí eu fecho o chuveiro, moro sozinho, por exemplo, ou outra pessoa vai tomar banho só daqui 1, 2 horas. Essa água que está aqui é uma água fria, né? Então, a hora que a pessoa abrir essa água é fria, normalmente vai fazer o quê? Ela vai desperdiçar essa água fria até chegar água quente aqui. Isso pode ser pior, porque essas tubulações podem ser longas, né? Então, uma forma de evitar esse tipo de situação é fazer o que a gente chama de recirculação. Nos sistemas de água fria, a gente parava a tubulação de consumo. Aqui a gente pode fazer com que a tubulação volte para um circuito e esse circuito leve água pro aquecedor de novo. Isso faz com que a água fria não seja desperdiçada, mas ela vá exatamente para o meu aquecedor e volte a ser aquecido. Então, na hora de projetar os sistemas de água quente, sobretudo em residências de alto padrão, edifícios comerciais que eu tenho, ou edifícios residenciais que eu tenho longas tubulações de água quente, eu preciso pensar no sistema de recirculação, porque do contrário eu vou oferecer água fria para o meu usuário, essa água fria vai ser desperdiçada até ah, a água quente chegar no usuário e a gente vai ter uma edificação que é pouco eficiente, tá certo? Então é um ponto que é muito importante de se pensar. E aí eu volto a falar um pouquinho do sistema solar numa edificação, só para mostrar essa questão da recirculação. Olha só, óbvio que a gente não vai ligar todo o ponto novamente aqui na recirculação, não é isso que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer nessa questão da recirculação? Nós podemos ter aqui, por exemplo, uma tubulação que passa dessa forma aqui, ó, e vai ligar essas outras colunas de distribuição. O que acontece? Quando aqui tudo está fechado, por exemplo, eu tenho água só dessa parte que está gelada, tá? Mas eu posso ficar recirculando. Lembra? A água quente, ela vai ficar recirculando aqui. Isso ajuda a ter um sistema mais rápido de distribuição de água quente, ok? Então, a recirculação é um ponto importante a ser pensado no sistema de água quente. Aí nas próximas aulas nós vamos ver um pouco sobre o volume de aquecimento, quanto a gente deve aquecer de água e discutir um pouquinho sobre a distribuição, a rede de distribuição, apesar de que a rede de distribuição, os cálculos são similares aos cálculos de água fria, ok? Até lá, pessoal!